Mas é a Pronto, mesma coisa? mesma coisa, mesma parada. E pra mim, a gente quando vai morar em outro país, sei lá, acho que no começo ou em alguns anos, a gente se sente meio deslocado, a gente não se sente Aham, pertencente ao local. Inclusive, eu ainda estou no processo de me sentir aham, pertencente. E aí foi quando minha mãe veio pra cá uhum, me visitar. Cara, eu estava indo, eu já estava meio assim, meio baleado. Porque a memória afetiva, aham. todas as minhas lembranças, fazia um tempo que eu não ia, e eu já estava querendo ir. Mano, a gente sente um bagulho, ó. A gente sente um negócio muito doido pra ir. E eu, pá, quero ir e tal. Eu já comecei a até a mão molhar. Aí a gente fica, né, esperando a hora da palavra, que é quando Deus conversa com a gente. Ou, enfim, não sei se é assim que fala nas outras igrejas, sei lá, o pastor, o Jeremias, o tiozão lá da frente troca uma ideia contigo. E quando eu entrei, eu olhei assim, tipo, tudo a mesma cor, o mesmo, os mesmos bancos, a mesma estrutura, as pessoas parecem todas iguais, digamos assim, né? É o padrão de roupa, os instrumentos tocando. Então eu entrei, cara, eu já queria chorar. Eu só queria chorar. Mas não era aquele choro ruim, era um choro um choro gostoso é foda, né, mas Aham. de É, mas tem alegria, também, pô. de alegria, de felicidade, de bem-estar. E quando eu entrei ali, parece, cara, sumiu tudo. Uhum, Só sobrou paz em aham, mim. Todo o peso, toda merda que eu estava sentindo, a pressão, sabe, tudo foi. E aquilo foi tão gostoso que no momento que eu sentei no banco para orar, quando a gente senta, a gente faz uma oração, nós mesmos, assim, né? Fazemos uma oração para agradecer, pedir, enfim, N coisas que você deseja para entrar em comunhão com Deus. aham. Ali eu já estava chorando. Quando começou a tocar o primeiro hino que eu tinha que levantar, que é o primeiro ano a gente levanta para cantar, cara, eu não consegui. Eu só não consegui. Aham. Eu tava ali chorando, parado. E eu só queria ouvir. Eu fechava o olho assim, chorando, só queria ouvir o hino. E é muito gostoso, cara. É um ambiente que eu amo. É um ambiente que eu falo assim, é o meu ambiente, é onde eu encontro a minha paz. Aham. Então, E tu tá indo ainda ou não? eu vou de vez em quando. Ah, maneiro. Eu vou de vez em quando porque a rotina é pesada. Eu tenho que escolher muitas coisas, né? Do que eu tenho que fazer do meu dia. Então, Mas de eu vez em sei, eu quando sei que que tu eu fala o quê? sei. Tu tá indo. Tu vai no domingo, tu vai dia de semana. Não, domingo não, é dia de semana mesmo, Aham. culto dos adultos, porque agora eu sou um adulto, eu passei dos 30 anos, então quem passa dos 30 anos vira um adulto. Antes disso, você é meio mongoloide ainda, acho. Então, é no culto de adulto, é à noite. Mas então, à noite já tá tudo lascado, você tem uma porrada de coisa pra fazer, cuidar de muitas coisas, eu acabo não indo, mas é de vez em quando Mas que e eu como é vou que é o mesmo. culto aqui? Como é que é a rotina do culto? Como é que é o. É um. Começa a ter uma palavra? Como é que tu. É, Como é que é a liturgia? é basicamente. Você chega, você tem o seu. Não é ritual, porque a gente não faz porra de Pode ritual. usar qualquer palavra. Tá. A gente chega, faz uma oração, a gente entra em comunhão com Deus, os irmãos vão lá, que tocam, né, a orquestra, começa a aquecer os instrumentos, tem toda uma preparação, é, todo mundo. Você não vê barulho, você não vê assim. Você não vê tititi, é sempre todo mundo entra num consenso de uma comunhão com Aham, Deus ali, todo mundo entrou num propósito. E aí eh, você tem os hinos que a gente, canta, você tem os testemunhos das pessoas, que, sei lá, passaram por alguma coisa, Deus fez algum milagre ou processou alguma coisa ali, que a pessoa passou queira partilhar.
que compartilhar. Daí depois tem a parte da palavra, que é onde Deus fala contigo. Depois tem mais um hino, algo do tipo, e aí finaliza. Então é bem curtinho, demora 1 hora, 1 hora e meia, acho, dependendo. Às vezes quando Pô, a uma hora gente e vai. meia é longo, filho. Depende. Às vezes passa que você nem vê. Ah, e sim, mas uma hora e meia É, é tempo, pô. Eu lembro e, quando eu era criança, eu ficava bolado que a missa não acabava, filho. e aí, irmão, vai logo, mano, quero andar de bike. Quero ir embora, filho. Quero ir pra casa. Soltar pipa pra Cicerol, aquele maluco lá me cortou ontem, eu vou tesourar ele hoje. Inclusive é uma coisa que eu sinto falta pra caramba, cara, soltar pipa. Eu tenho uns cortes até hoje. Quase Era perdi meus viciado em dedos. pipa também. É, trazer de volta esse assunto da igreja, eu não sabia que tu tinha ido para a igreja de novo, porque quando tu chegou aqui em Portugal, a gente se conheceu, porque a gente se conheceu aqui, né? É, tu era até meio boladão, né? O que que fez Então. tu. Eu Não, não vou não, perguntar nada disso, mas eu é. continuo mesmo. Não, pode perguntar, eu tenho, Não, não, eu tenho não digo rabo preso, de não. tocar em assunto, não. Eu não quero dizer isso. Mas, por exemplo, eu tive uma primeira impressão de que você, tipo assim, eu não te, Ateu? não, ateu não, mas de que não, você não ia pisar a igreja de novo, tá ligado? Isso, Não, jamais. era isso. Jamais, jamais. Como eu falei, é o ambiente que eu amo, Aham. que eu sinto paz. É o ambiente que eu me sinto em casa, verdadeiramente. Onde quer que eu vá, quando eu entro no meu ambiente, eu falo, é meu ambiente. Eu solto tudo. Uhum. Eu solto tudo. Eu fiquei muitos anos sem ir. Quando eu tive, sei lá pelos meus 16 anos, 17, eu acho que todo mundo passa pela aquela fase do questionamento, do se existe, se não existe, cadê Deus, se Deus existe, porque tem gente se fudendo e uma porrada de coisa, né? Bom, a partir daquele momento eu comecei a deixar de ir, não, não de pirraça, mas por eu digo fraqueza. Fraqueza Fraqueza não, espiritual, eu mas digo. fraqueza são todos nós temos. Eu acho que tem um problema na igreja que é a igreja, é, muitas das vezes não não cria uma sustentação para a fé. O que que isso significa? Esses tipos de pergunta é tipo a questão do terraplanismo, vamos trazer assim. Por que que os terraplanistas surgem, não sei o quê, e os cientistas, eles até ficam meio arrogantes. Isso tá acabando um pouco, né? E tipo assim, mano, vou ter que explicar como é que funciona a gravidade. Isso aí já tá isso aí já foi conversado há 500 anos. Então, Hum, quando tem na igreja é um pouco isso, essa questão. eh, Porque o mal existe. Então, filósofos da igreja, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, são grandes filósofos da igreja, já debateram todas essas paradas. Então, tipo assim, essas perguntas, se por que que tem pessoa que sofre, e não sei o quê, e papapá, tudo isso é uma coisa tão batida que a igreja, mano, cristã, pelo menos, não ela se tem dois preocupa. mil anos. Então, tipo assim, há 2000 anos, tu acha que só. Não, não, Só você agora. surgiu essa Só dúvida. você teve essa dúvida. É. Agora eu peguei, agora eu peguei. Pegou e agora fudeu, Agora como eu que eu vou explicar peguei. essa Esse porra pra essa tal de, ó, molecada? esse São Paulo aí, ó, era um 7-1 do caramba. Então, É, tipo assim, essas perguntas já foram amplamente debatidas. Só que eu acho que falta a igreja trazer isso. E eu acho que a internet trouxe isso, porque tu desligou o som aí de novo. Porque a igreja, pô, a foi mal. internet permitiu que você acesse esse tipo de conteúdo. E eu acho que tá tendo um reavivamento da fé nos últimos tempos, que eu não esperava isso, mas na internet, pelas pessoas estarem debatendo, conversando e falando Sobre o assunto de sobre fato. o assunto, mas de uma maneira madura, sem ser de uma maneira de um, de um pastor picareta ou de um padre fajuto, tá Que tem ligado? muito Que isso. tem muito. Então, tipo assim, o cara falando, papapá, explicando, ó, mas um raciocínio lógico para a fé,
trazendo um raciocínio falta o lógico, papo. É, isso aí acho que no dia a dia das igrejas falta, porque o cara é, fica nessa de tipo só aleluia, 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 mas mano, vamos trocar uma ideia maneira, e é não. uma coisa que realmente faz falta. Lá atrás, eu lembro nos cultos de jovens, eu tinha essas dúvidas. E as respostas eram porque sim, porque acontece, ou porque Deus quis, ou porque, sabe, não tinha As uma pessoas não sabem, mano. explicação. Mas as pessoas não sabem não, E quando Lucas. tinha uma Não explicação, era meio sabe, picareta a não explicação. Aí eu ficava sabe. olhando É pra pessoa porque assim, Deus falei, mano, como quis. assim? É. Aí Cara, eu já ouvi numa sala de tipo assim, olha isso, mano. Eu era criança, Lucas, eu tinha, juro pra tu, eu ainda não tinha me mudado pra Kelson, então eu tinha menos de 10 anos. Não, vou dizer que eu tinha 8 9 anos. E eu ali já sei um argumento, tipo assim, que argumento idiota, que o cara falou assim: não, a nossa igreja tá certa, tava falando da igreja católica, a nossa igreja tá certa porque o Papa, vê como é que o Papa é recebido pelos outros líderes mundiais. Ele é recebido como chefe de Estado. Aí eu falei assim: o que que tem isso a ver. a ver com você, a sua fé tá certa ou errada? Mas aí, na igreja tem um monte de idiota também, mano. É, a congregação, eu não sei se são todas, a minha experiência, né? E eles sempre falam que a correta, digamos assim, né? A que segue de fato, ou a que pelo menos deveria seguir, Aham, é a congregação, aham, né? Então, não é certo a gente se misturar com pessoas, digamos assim, aham, né? Até de relacionamento, né? Do mundo, pessoas que não vão para a igreja, aham, e de outras religiões. Isso não é o correto. aham, E aí, depois de mais velho, eu ficava pensando, mas esses são pessoas como eu não tô entendendo. uhum. E aí começou a fuder o barraco, porque eu comecei a questionar pra caralho. Eu falei, por que que aquela pessoa ali, ela vai pro inferno e eu não, só porque eu tô na igreja? Significa porra nenhuma. Quantas irmãzinhas eu tô vendo aí que é a irmãzinha do cu quente sai dando pra todo mundo. E aí, ela vai pra igreja? Ela vai pro céu? E o cara que eu tô vendo que tá fazendo bondade pra caramba só porque ele não vai na igreja, ele vai pro inferno? Ele é o errado? Eu não tô entendendo. Ou o cara da católica ali, uma pessoa muito boa. Ah, quer dizer que ele não vai pro céu, algo do tipo? Espera aí, não é o mesmo Deus? Ah, não, e os santos, os santos. E eles falam que a gente não pode venerar santos, assim, Aham. né? Não pode, É realmente. Deus e Jesus Cristo e acabou. Não tem outra coisa. Santo, pra mim, inclusive até hoje, Santo Paulo, que eu não concordo. Ver uma imagem do santo assim, eu falei, e aí, vamos guardar um dinheirinho aí atrás? Enfim, pô, foi mal. Polêmico pra caralho. Não, isso Enfim, não é polêmico não, mano. Isso foi o Martin Lutero lá que reforma protestante e que não tem nada enfim. demais não. E eu ficava me questionando, por que que ele é o errado? Sendo que ele tá rezando orando para algo que faz o bem, o que quer o bem, ou sei lá, aí você vem nas outras religiões, é Buda, é Alá, é não sei quem, é não sei o que lá. Não é o mesmo propósito? Digamos assim, mas o que o cara faz, foda-se. Não é o mesmo propósito? Isso é relativo, porque quando você traz para a teologia da salvação, isso tem um certo sentido. Ou seja, o que que eu quero dizer? Se o cara faz o bem para todo mundo, salva vidas, etc., mas ele conhece e não aceita Jesus, a palavra diz que ele não vai para o céu. Então não basta fazer o bem e ser uma boa pessoa. O que também não basta a pessoa ir para a igreja fazer merda e, entendeu? Agora, antes disso mesmo, o que eu diria é, essa preocupação de quem vai para o céu e quem vai para o inferno não é tua, meu irmão. Porque quem vai julgar é Deus, não é tu, tá ligado? É isso. Eu acho Então, que esse que é o principal. Cara, não se importa com isso. A salvação é individual, se importa com a tua. quem foi que escreveu a Bíblia? Não. Cara, a Bíblia A Bíblia teve sofreu. vários autores, Mano, não foi um sofreu só. alteração pra cacete. Foi um homem que escreveu. Ó, digamos assim, né? Uhum. Foi o homem que É. escreveu. Quem disse que tá certo as coisas que estão lá? Mas aí, tipo, Eu sofreu eu não creio, eu alteração. não creio em tudo que tá na Não, Bíblia. Eu não. não creio Isso o tudo exemplo bem, que mas você tipo assim, a deu, alteração que você diz,
Na verdade, existem muito mais evidências de que a Bíblia não foi alterada, porque ela tem edições separadas que é escrita do mesmo jeito, elas têm as traduções, foi Sim, encontrado os tem até o manuscritos. livro de Enoque que foi Então, tirado e os não, isso foi cacete. tirado, mas eu tô dizendo assim, é porque a Bíblia, ela não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca, ela é um conjunto de livros. Então a Bíblia por si só, elas são um livro foi escrito tipo 400 anos depois Mas do tem outro. muita interpretação Não, diferente. o que eu tô dizendo é porque você falou, eu acho que a Bíblia foi modificada. O que eu tô te E eu dizendo tenho tem certeza. muito mais indícios de que ela não foi Quem modificada. garante? Agora, então, tem muito mais indícios de que ela não foi modificada. Agora, o que está escrito lá? É A esse meu ponto. interpretação que está É isso que eu lá, estou dizendo. Eu só estou trazendo para você o ponto de que ela há muito mais indícios, e depois a gente pode trocar uma ideia sobre isso, de que ela não foi modificada, de que o texto que foi lá, ele é bem próximo ao texto do que o autor original escreveu. O que muda será que ele escreveu isso da cabeça dele? Será que ele escreveu isso? Aí será que isso é não é um isso, conto é de isso, é fadas? isso, é isso que eu tô falando. Agora, essa discussão tem um canal que chama Estranha História. Eu, por acaso, eu tenho escutado muito ele, porque eu gosto de colocar em prova tudo que eu acredito. E eu, pô, tenho minha fé, acredito em Deus e tal. Só que esse maluco traz umas paradas, mano, bizarras, assim, que tu fala, caraca, isso é sinistro mesmo. E ele traz exemplos da Bíblia que mostram como os judeus, né, os hebreus e tal, eles eram se alimentavam de outras crenças, de outras coisas e adaptavam aquilo para a realidade deles, entendeu? Então, por exemplo, quando tem uma é igual você falou, quando tem uma história ali na Bíblia de alguma coisa, quando você vai buscar em outros lugares, aquela história também existe, mas os caras meio que criaram para adaptar para a fé deles. E isso é maneiro que esse cara desse canal ele traz até por palavras. Ele diz tipo assim, ó, lá na Babilônia se falava Charubiru. Aí aqui, ó, no Judaí, nos hebreus, Não é trouxeram essa o. palavra e chamaram É o Charularo. moreninho, não é? É um molequinho de óculos, bigodinho, ralo. Ah, não. Estranha história. Não, não, então Ele, não é esse ele, não. ele, ele, ele fala sobre a Bíblia, o texto bíblico. Ele não é religioso, ele fala sobre o texto bíblico e quais são as influências culturais e sociais e antropobableides lá que influenciam a escrita da Bíblia. E ele fala isso muito sobre o autor. Ele fala, o autor, ele está preso ao tempo dele e ele está escrevendo esse texto para alguém, para algum tempo dali, para algum povo dali. Então, aquilo ali você tem que entender esse significado para entender o que está sendo escrito realmente, de uma maneira tirando a fé de lado, entendeu? Porque se você colocar a fé, tudo vai ser inspiração divina. É, Ele tira isso, ele fala, esquece a inspiração divina, eu tô analisando o texto. E é maneiro que tu vê que interessante, é. é, quão rico culturalmente é, né? Porque a gente tá pegando aí Assim, é realmente, muita história que tem ali, tem é, muita é bem cultura, é legal. muito maneiro. Mas pronto, a gente deu essa volta toda aí só para discutir isso da Bíblia e tal. Mas você tava falando que você não acredita em tudo que tá escrito na Bíblia, Não, né? não acredito em tudo que tá lá não, cara. Eu tenho lá minhas dúvidas. Eu falo que minha fé é um grãozinho de areia, Aham. digamos assim. Teve a época que eu falava, que pensava, não existe porra nenhuma, vai tomar no cu. Não é possível, não existe. E agora, depois de velho, eu falo, tem que ter, irmão. Tem que ter algum bagulho. O que que tem antes? Ninguém explica. Ninguém sabe, saca? Mas eu Ó, acho ó, que eu a acho que é probabilidade da existência da humanidade, de vida, é escrotamente baixa. Se você pegar a complexidade do universo. Então, mano, não é só uma coincidência ali. Tem que ter. Eu não tô falando é que é. matematicamente impossível. Por exemplo, são 122 coincidências que têm que ser alinhadas milimetricamente para que surja uma vida no universo das leis que surgiu, teoricamente, a vida como surgiu do nosso universo, que por enquanto só somos nós que a gente tem acesso. Pra, matematicamente, para isso surgir,
1 elevado a 10, na verdade é 10 elevado a 123, tem um número É um assim. número escroto. É um número, tipo, é um número a 10 a 123. É um negócio assim, mas fica com esse valor, 120. É bizarro. Tem um limite da matemática, ou seja, matematicamente, que para a vida surgir é esse 123. Matematicamente, a partir dos 50 é tudo matematicamente impossível. Ou seja, a matemática, que é uma ciência exata, ela diz, a partir daqui é impossível. E para a vida ter surgido como a gente conhece ao acaso, matematicamente, ela é o dobro do impossível. Então, tipo assim, é foda, né? Não, é difícil você Mas eu pensar. também eu não marolo muito nisso, não, porque eu não. São perguntas que eu acho que elas são válidas, são curiosas, elas fazem com que a gente evolua. Elas, se a gente atravessa elas, a gente acho que amadurece na fé, se esse for É, o objetivo às vezes pode ser só preencher lacunas de conhecimento, que também é muito importante. Mas você estava falando disso de não existir e de pá, dessa volta. Eu tenho para mim que quem já teve em algum momento da sua vida uma experiência com Deus, e só quem teve sabe que aquilo foi uma experiência com Deus, tu nunca vai tirar o pezinho de lá, mano. Porque sempre é. vai te. Porque você vai em algum. Sempre tem Você uma. vai ter um momento de rusga, de briga. Na verdade, você. É isso, tudo que você falou, você brigou, foram com a parte humana da igreja e, mano, os humanos são falhos. Tanto que, pô, pra vir salvar a gente aqui, teve que vir o homem mesmo vir e ele mesmo vir salvar a gente, porque o homem por si só não se salva, porque a gente é um merda. É, Então, a tipo gente. assim, não tem o que fazer. Então, eu acho que quem já teve, que já uma experiência com Deus, já, eu acho que dificilmente essa pessoa É, realmente abandona. muda a cabeça. Não tô falando que você deveria ter ou que você, enfim, só tem quem nasceu na igreja, que nem no meu caso, acho que é o seu caso. Não, cara. Qualquer pessoa, não precisa ser nem dentro da igreja, cara, é qualquer canto. Você tá parado numa praça, você tá trabalhando, você tá fazendo alguma coisa, você tá, sei lá, acabou de fumar um, sei lá, você acabou com uma menina, não sei o que aconteceu. E você passa por uma experiência que aquilo te toca e você começa a se questionar, e às vezes aquilo, se realmente Deus existe, às vezes foi ele mesmo que não mandou uma pessoa, mas conduziu uma pessoa para que aquele evento acontecesse com você e você começasse a olhar a vida de forma diferente. Aham, Então, eu, dentro da igreja, cara, passei por várias coisas, vários sentimentos. Pra mim, inclusive, é o melhor ambiente, né? Eu falo. Então, pra mim, tem que existir, cara. Pra mim, é como se eu precisasse. aham, aham. Ah, mas você tem tatuagem? Você fala palavrão, foda-se. Deus tá cagando pra isso. Não adianta nada você aí todo limpinho, cucu todo bonitinho, passando hipoglós na bunda e faz um monte de merda para as outras pessoas, e eu aqui falando palavrão cheio de tatuagem e não faço, né? Quem vai pro céu? Não, foda-se, eu não sei quem vai pro Não céu, sei quem vai pro também, inferno. ninguém sabe, só Deus Também mesmo. ainda ia piorou, juntar com outra coisa. Tem a teoria de que o inferno não existe, irmão. É inventado para controle de massa, para te botar medo, porque na real Deus já salvou, Jesus veio para salvar todos os que já tinham nascido, os que virão ainda. Então não existe o inferno. O inferno é aqui. E quando a gente for pra lá, é todo mundo no mesmo balaio. Aí você fala assim: ah, então vai tomar no cu, vou assaltar, estuprar, cagar na mesa do chefe, foda-se. Também não é assim. Na verdade, quando a gente estava começando a conversar isso, a gente falou da Bíblia e tal. É, o que você tem que se basear não é no que eu digo, não é no que eu acho, e não é no que você. E eu não tenho que me basear no que você diz, no que você acha. É, por isso que a gente até falou, né, da questão das pessoas não querem explicar e tal. Você aí que tem dúvidas e tal, se você quer saber o porquê das coisas, vá no seu pastor e no seu padre e pergunte Dá um onde na Bíblia, cotovelada no beiço dele. não, onde na Bíblia aquilo está explicado.
Porque no fim das contas é isso que vai importar. Então, por que que eu tô falando isso? Porque você falou, o inferno não existe, etc. Cara, se a gente pensar no cristianismo, não sei se qual o nível tu tá, mas é obviamente que o inferno é usado até hoje como medo, é usado pela igreja como medo, mas o próprio Jesus falou, né, que existe inferno. Ele falou tem a Será que foi parábola Jesus do mesmo? ele tem a parábola do casamento. Muitos serão convidados, mas poucos virão. Eu não sei direito a Sim, palavra. sim, sim, Então, sim, eu tipo sei, eu assim, sei, eu sei dessa parte. ele fala do inferno, ele fala. Então, tipo assim, Ele fala muita coisa. ele fala. Então, tipo assim, essa questão do que você falou, que não existe inferno, que já foi todo mundo salvo, Dizem, não, né? não é bem assim. O que Jesus, e agora indo pro lado teológico, né? O que Jesus, teológico, porque eu digo, dependendo da sua religião, isso vai mudar. Por exemplo, para o judeu, não é Jesus. Para o muçulmano, é Maomé, então vai mudar. Mas falando aqui de Jesus, é, ele, na verdade, o que ele vem acabar com. Vou simplificar bastante, porque isso é muito difícil de explicar. Ele vem acabar com uma dívida que os humanos tinham, que era uma dívida vinda do pecado original. Ele vem acabar com isso para que nós possamos ser salvos indo diretamente a Ele. Então, tipo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão pelo Pai. Então, ou Sim. seja, ele vem para dar um acesso direto a Deus. Então, quando vem essa salvação, é exatamente isso. Você não precisa mais, entre aspas, fazer nada para ser salvo, a não ser seguir Jesus, porque ele vem para romper um limite que tinha por conta do pecado original. Depois tu pode pesquisar sobre isso se fizer sentido para você. Eu estou simplificando muito, mas ele vem para romper isso e para criar um canal direto com Deus. Então, a partir daí, que é por isso que ele vem salvar a gente. Então, a partir daí você tem um canal direto com Deus. Mas isso também não quer dizer que é isso, que você pode, que você já está salvo, Por, entendeu? por Na conta. verdade, o que Então, ele vem te dar o acesso à sua salvação. Ele fala assim, ó, tá aqui tua salvação. Se você quiser pegar, tá aqui o que que você precisa fazer, mas é pau no cu. entendeu? Não é tipo, tá aqui sua salvação, faz o que você quiser. É, bolso Não, da goma, não é